a TNU decidiu do tema 371 sobre a possibilidade ou não de se exigir início de prova material para comprovação de união estável, para o fim de requerer benefícios como o de pensão por morte e o de auxílio reclusão. E a questão discutida, passa pela alteração da Lei de Benefícios, que agora dispõe no artigo 16, parágrafo 5º, que as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses, anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Ou seja, isso significa então que se uma pessoa está pedindo uma pensão por morte e não era casada com o instituidor do benefício, então se é uma mulher, por exemplo, que vivia em união estável, faleceu o companheiro, ela vai requerer o benefício, ela tem que ter provas contemporâneas aos fatos, ou seja, provas documentais que foram criadas no período dos últimos 2 anos de união, contados do fato gerador do benefício. Então, se é a morte, no caso a pensão por morte, aí tem que ter o quê? Fotos, documentos emitidos, conta de energia ou de água, ou seja, provas documentais que comprovem que ela estava com ele nos últimos 2 anos. E essa alteração aqui foi empreendida pela medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na lei 13.846 do mesmo ano. Por outro lado, a TNU foi enfrentar essa questão se, uma vez que o STF disse que essa aqui é uma norma de direito material e de direito previdenciário / administrativo, se o juiz se vincularia também a essa norma, e foi dito que sim, porque não faz sentido haver uma norma que é aplicada apenas na seara administrativa e não na seara judicial, e, portanto, deve haver uma uniformidade no tratamento da matéria nas duas esferas, para evitar o que o relator do julgado falou da situação do gato de Schrödinger, ou seja, uma situação ser ou não ser ao mesmo tempo, ou seja, a norma ela tem que ser a mesma nas duas situações. Mas, por outro lado, como é uma alteração de norma de direito material, será aplicada apenas aos fatos geradores posteriores à medida provisória convertida em lei, portanto, apenas para os fatos geradores, ou seja, mortes e recolhimentos à prisão, que aconteceram a partir de 18 de janeiro de 2019. Quanto aos fatos anteriores, aplica-se o chamado princípio do tempus regit actum, pelo que o benefício se rege pelas normas vigentes na data do seu fato gerador. Então, não vai exigir essa contemporaneidade da prova, do início de prova material, para comprovação de união estável, se o óbito é anterior a 18 de janeiro de 2019.